Mano, pra pensar. Falar sobre a morte traz à tona sentimentos de ansiedade, talvez de angústia e uma turbilhão, uma variedade de questões que são levantadas quando se toca nesse tema. E eu percebi agora, com todo esse movimento que a gente está tendo de pandemia, e não só de pandemia, eu tenho colocado muito esse lance da pandemia, mas na verdade todo o conjunto de relações do ser humano, quando volta essa tensão de consciência aí para a questão da morte, do morrer, acaba sendo um tema muitas vezes enviesado para o lado do mistério, fala também sobre uma questão também de finitude, que é o mais evidente, sabe? E fala sobre o modo que cada um se relaciona com esta questão. E aí eu percebi que no decorrer da vida, com cada relação que nós estabelecemos, pessoas, coisas, todas essas perdas e frustrações que nós temos que passar nesse processo de vida, nesse processo de experienciar a vida. Então, tipo assim, esses movimentos em relação à morte, ele está muitas vezes conectado com uma expressão de. Como que eu posso dizer? Expressão de uma força que ela se impõe a nós. E eu citei esse poema de Fernando Pessoa logo no início do vídeo, pelo fato de que nos últimos tempos este tem sido meu objeto de reflexão e de também apoio para poder lidar com esta questão da morte. Por quê? Me deu aquela sensação de que eu realmente sou uma potência e uma potência finita. Ponto. Uma potência de ações no mundo. Ou seja, sou uma força que pode provocar inúmeras possibilidades dentro da minha condição limitada. E aí, o que eu passo a pensar a respeito disso é que os limites que a gente acaba descobrindo da nossa personalidade, do nosso organismo, do nosso modo de operar no mundo, os limites eles podem se apresentar para a gente tanto como fraqueza, como também força ou também satisfação. Sim, os limites eles podem se apresentar de diversas formas. E quando descobrimos esses limites, passamos a ordenar melhor os nossos movimentos no mundo. Acabamos nos tornando capazes de, como diria na Gestalt terapia, de fazermos ajustamentos cada vez mais criativos. E por que eu estou dando essa volta para retornar na temática da morte? Estou dando essa volta porque o que eu percebo agora é uma questão de um ampliamento sobre esse assunto, que é de uma potência vital, é uma questão de vida ou morte. Não, é porque, tipo assim, a morte em si é um processo. E como todo processo, ele tem suas etapas, ele tem suas dinâmicas. Ele, ó, já estou personalizando o processo da morte.
Mas é importante fixar na lógica processual, que é a lógica do desencadeamento das coisas no momento presente, entendeu? Então, tipo assim, ninguém é capaz de esgotar todos os sentidos que a morte pode trazer para cada indivíduo. É tudo muito único, muito peculiar. Então, falar sobre a morte me traz à tona a questão de estranhamento, a questão de, como que eu posso dizer, de uma, porque tem uma parte tipo assim de querer trazer à tona esses processos para poder investigar, mas tem uma parte também de querer também encobrir esses processos relacionados à morte, porque não é um tema que provoca ansiedades. Mas não podemos parar uma onda. O que podemos é aprender a surfar. E eu vejo a morte como uma força natural de realmente renovação, e não somente de renovação, mas é aquela noção do ciclo mesmo, essa questão do ciclo. E aí, só que tipo assim, quando eu estou falando sobre a morte, eu não estou querendo esgotar todos os sentidos possíveis, porque eu sei da limitação do instrumento que eu uso para lidar com essa temática, que é a própria linguagem. A nossa linguagem é uma limitação. Então, a problemática da morte, ela passa também esse campo da linguagem, que é o campo que nos permite o acesso aos conteúdos das culturas onde estamos inseridos, através dos códigos de linguagens que estabelecemos. E, tratando-se de poética, da poesia, que é o instrumento que eu estou usando neste momento particular, a morte ela pode ser abordada pela visão poética. E poético, vamos colocar aqui, não como um modo operandi de fantasias, não apenas uma fantasia no sentido de diminuição do valor que se tem uma fantasia, mas a poética como, na verdade, potencialização das fantasias para que elas possam ser melhores evidenciadas, elaboradas. Então, a arte como instrumento de elaborar o processo de luto.